Olhe para o céu quando a noite cai. O que você realmente vê quando contempla aquele abismo negro pontilhado de luz? Existe uma linha invisível acima de nós, uma marca que separa o ordinário do extraordinário. E essa linha não é fixa. Ela se move conforme avançamos, recua conforme hesitamos. A fronteira do impossível se redesenha a cada nova tentativa humana de ultrapassá-la. Durante décadas, nossa relação com o cosmos foi uma história de despedidas permanentes. Construíamos máquinas colossais, enchíamos seus tanques com combustível líquido, acendíamos a chama e assistíamos enquanto elas rasgavam o céu em direção ao vazio. E depois, simplesmente desapareciam. Afundavam nos oceanos, queimavam na atmosfera, viravam destroços flutuantes em órbita. Cada jornada ao espaço custava uma fortuna em metal e engenharia que jamais voltaria para casa. Era como escrever cartas de amor e jogá-las no fogo logo após enviá-las. Mas algo mudou. De forma silenciosa no início, depois impossível de ignorar. Máquinas começaram a retornar. Cilindros metálicos de 50 metros pousavam verticalmente, como se desafiar a gravidade fosse a coisa mais natural do mundo. E então, vieram as torres. Estruturas mecânicas gigantescas que simplesmente estendem seus braços e capturam foguetes descendo do céu com uma precisão quase poética. Parece mágica, mas é engenharia levada ao extremo da possibilidade. Essa semana marcou o fim de uma era. Um último voo, elegante, preciso, quase poético. Daqueles que fazem parecer que ir para o espaço é simples, mas não é. Aquele propulsor já sabia o caminho. Já tinha subido antes, cruzado a fronteira do vazio, sentido o frio do cosmos e voltado para ser reconstruído. 24 dos seus motores eram veteranos, peças que já tinham provado seu valor no silêncio orbital. E funcionaram perfeitamente. A subida foi limpa. O céu azul da tarde derreteu-se em preto profundo. A separação dos estágios aconteceu como uma dança coreografada há muito tempo, com labaredas e nuvens de vapor que já começamos a reconhecer como parte da linguagem visual do espaço. E então veio o momento do retorno. Aquela fase onde a física parece se curvar à vontade humana e o metal decide desafiar seu próprio peso. Mas desta vez, houve uma diferença sutil. Em vez de acender 13 motores e depois reduzir para 3 no final, testaram uma sequência nova, de 13 para 5, depois finalmente 3 no último instante. Parece um detalhe técnico pequeno demais para importar, mas no espaço, detalhes pequenos significam cargas maiores, distâncias mais longas, futuros antes inimagináveis. Enquanto o propulsor descia, lá em cima, o veículo seguia sua trajetória. Nada falhou, nada se desprendeu. Ele simplesmente flutuava em controle absoluto. E então, a 50 quilômetros de altitude, começou a se comportar de forma estranha. Inclinou-se, girou. Mudou de direção em plena queda. Pela primeira vez, um veículo desse porte executava uma manobra de rolamento dinâmico durante a descida. Pense no que isso significa por um segundo. Você está caindo do céu a milhares de quilômetros por hora e decide simplesmente virar para o lado. Ou dar meia volta. Por quê? Porque um dia esse mesmo veículo precisará retornar exatamente ao ponto de partida. Terá que voar sobre territórios específicos, cruzar mares, posicionar-se sobre uma plataforma no Texas. E lá, no último segundo, girar sobre si mesmo, acionar seus propulsores e permitir que braços mecânicos o capturem em pleno ar. Neste voo, o veículo ensaiou esse movimento final. Girou aproximadamente 180 graus, reverteu a direção e acionou os motores para frear. Apesar de toda essa coreografia aérea caótica, pousou precisamente onde deveria, ao lado de uma boia com câmera flutuando no oceano. Tocou a água suavemente, depois tombou e explodiu. Mas não foi uma falha, foi um encerramento, porque a próxima geração será completamente diferente. O próximo propulsor não se parecerá com este. Será mais alongado, mais robusto. Seus motores serão inteiramente novos, mais potentes, mais simplificados.
Todos aqueles tubos e cabos que antes ficavam expostos na parte externa dos motores antigos, agora estão escondidos dentro da estrutura. Menos componentes visíveis significa menos pontos de vulnerabilidade. E mais potência significa horizontes expandidos. 380 toneladas de empuxo por motor, comparado com 230 da geração anterior. Multiplique isso por 33 motores, e você tem algo que começa a se assemelhar a uma força capaz de mover montanhas inteiras. Dentro do novo propulsor, há um tubo gigantesco que atravessa toda a extensão da estrutura. Esse condutor transporta combustível líquido do topo até os motores na base, e esse tubo sozinho tem quase o tamanho de um foguete convencional completo. É uma nave dentro de outra nave. Camadas de ambição envolvidas em metal. E depois temos as aletas. Aquelas grades metálicas enormes que estabilizam o foguete durante a descida. Antes eram 4. Agora são apenas 3, dispostas em formato de T. Por que remover uma aleta? Porque as 3 restantes foram ampliadas e reforçadas. E por que eliminar peças sempre é melhor que adicionar? Quanto menos componentes existem, menos coisas podem dar errado. Talvez. No topo do propulsor, onde ele se conecta ao veículo, não haverá mais aquele adaptador separado. Antes, cada lançamento exigia uma peça intermediária de 10 toneladas que protegia o propulsor do calor dos motores durante a separação. Essa peça caía no oceano depois. Mais um elemento perdido a cada missão. Agora essa proteção está integrada diretamente na estrutura do propulsor. Camadas extras de aço foram soldadas no topo do tanque de combustível. E entre o propulsor e o veículo, há vigas triangulares que permitem que os gases de escape se dissipem lateralmente. Não há mais nada para descartar. O próprio veículo parece similar ao modelo anterior, pelo menos externamente. Mas por dentro, tudo foi repensado desde o princípio. Porque os veículos antigos tinham o hábito inconveniente de explodir. Cada um revelou um problema novo. Um tanque com vazamento. Um motor que superaquecia. Uma aleta que derretia durante a reentrada na atmosfera. Cada destruição era uma aula. Cada explosão respondia a uma pergunta que ainda não tinha sido formulada. E agora, depois de um ano inteiro de falhas, testes e reconstruções, o novo veículo está pronto, com um sistema de combustível completamente redesenhado. Com motores mais confiáveis, com aletas que resistem ao calor extremo, com todas essas melhorias, este novo veículo poderá transportar entre 100 e 150 toneladas de carga útil para a órbita baixa. É aproximadamente a mesma capacidade daqueles foguetes lunares gigantescos dos anos 60. Exceto que desta vez, o foguete voltará. E partirá novamente, repetidamente. E então há aquela outra coisa. Aquilo sobre o qual poucos ainda falam, mas que transforma completamente as regras do jogo. O reabastecimento orbital. Imagine 2 veículos que se encontram no vácuo do espaço. Eles se acoplam como 2 peças de um quebra-cabeça flutuante. E então, transferem combustível entre si. Um reabastece o outro, como 2 carros em um posto de gasolina suspenso no cosmos. Por que isso importa tanto? Porque mais combustível significa alcance maior. A Lua deixa de ser um destino final e se torna apenas uma parada. Marte se transforma de sonho impossível em coordenada real. E além disso, quem sabe? O novo veículo terá adaptadores de conexão em suas costas, no lado oposto ao escudo térmico. Alguns veículos terão conectores de um tipo, outros do tipo complementar. Alguns serão construídos para fornecer, outros para receber. E juntos permitirão que a humanidade navegue mais longe do que jamais conseguiu. A torre de lançamento também será nova. Mais alta, mais sólida, mas com braços mais curtos. Por que mais curtos? Porque braços mais curtos são mais rápidos, mais estáveis, mais precisos. Os primeiros braços gigantes eram longos porque ninguém sabia exatamente quanta superfície de contato seria necessária para capturar um foguete. Agora sabem. Não é muita. Tudo isso está se encaixando, lentamente, metodicamente. Cada lançamento revela algo inesperado. Cada falha ensina uma lição essencial.
E cada sucesso nos aproxima de um futuro que há poucos anos parecia pura ficção. Mas há algo estranho nisso tudo. Algo perturbador, talvez. Estamos construindo essas máquinas extraordinárias. Fazemos com que retornem do céu. Capturamos elas com torres mecânicas. Reabastecemos veículos em órbita. Planejamos viagens para a Lua, para Marte, para lugares que nunca sentiram o toque humano. E ainda assim, não sabemos exatamente por quê. Por que voltar à Lua? Já fomos lá. Por que ir a Marte? Não há nada além de poeira vermelha e silêncio absoluto. Por que gastar tanto esforço, tantos recursos, tanto tempo indo para lugares vazios? Talvez a resposta esteja nas próprias perguntas. Talvez não sejam os destinos que importam, mas o ato de partir. A humanidade sempre foi definida menos pelo que possui e mais pelo que busca. Não construímos barcos porque já sabíamos o que havia do outro lado do oceano. Construímos porque não saber era insuportável. E quando chegamos lá, descobrimos que o verdadeiro prêmio não estava no destino, mas na jornada que nos transformou no caminho. O espaço não é diferente. Não vamos lá para encontrar algo. Vamos para nos descobrir, para testar nossos limites, para provar que fronteiras são apenas convites disfarçados. Mas há uma complexidade mais profunda aqui. Uma tensão filosófica que não pode ser ignorada. Porque ao mesmo tempo que olhamos para cima, buscando novos mundos, o mundo sob nossos pés está se despedaçando. Oceanos aquecem, geleiras derretem, espécies desaparecem. Milhões vivem em pobreza enquanto alguns poucos acumulam riquezas inimagináveis. E diante de tudo isso, nossa resposta coletiva parece ser: vamos para Marte. Como se mudar de planeta fosse a solução. Como se o espaço fosse uma tela em branco onde poderíamos começar de novo sem carregar nossas falhas. Mas será mesmo? A verdade difícil é que levaremos nossos demônios conosco. Porque esses demônios não vivem em nossas cidades ou em nossos sistemas políticos. Eles vivem em nós, em nossa natureza, na forma como nos relacionamos com o mundo e uns com os outros. Ir para Marte não nos tornará pessoas melhores, apenas nos tornará pessoas em Marte. Com os mesmos medos, as mesmas ambições destrutivas, os mesmos padrões de comportamento que criaram os problemas que estamos tentando deixar para trás. E aí surge a pergunta verdadeira, a que realmente importa. Não é como chegamos ao espaço, mas sim, quem queremos ser quando chegarmos lá. Porque se levarmos os mesmos conflitos, a mesma ganância, os mesmos padrões de exploração, então Marte será apenas outra Terra. A Lua será apenas mais um território para conquistar e explorar até exaurir. E o cosmos infinito será apenas uma extensão dos nossos próprios limites internos, o que seria uma tragédia monumental, porque o espaço nos oferece algo inestimável. Não são recursos minerais, não é território, é perspectiva, é a capacidade de nos vermos de fora, de enxergar nossa pequenez e nossa grandeza simultaneamente. Quando os primeiros astronautas olharam para a Terra do espaço, todos disseram algo parecido. Falaram sobre fronteiras que desapareciam, países que deixavam de existir. Uma única esfera azul, frágil e solitária, flutuando no vazio infinito. Voltaram transformados por essa visão, pela súbita compreensão de que estamos todos na mesma nave espacial natural. Aquele pequeno ponto azul viajando pelo universo a velocidades incompreensíveis. Todos juntos, sem exceções. Então talvez o verdadeiro propósito da exploração espacial não seja ir a lugar nenhum. Talvez seja voltar. Voltar com os olhos renovados. Com uma compreensão ampliada de quem somos e do que realmente tem valor. Talvez cada foguete que decola seja, na verdade, um convite. Um convite para nos enxergarmos de forma diferente. Para vermos nosso planeta de outra perspectiva. Para percebermos que os problemas que parecem insuperáveis aqui são microscópicos na escala cósmica. Se a gente é capaz de construir máquinas que pegam foguetes no ar,
Se consegue fazer naves girarem a milhares de quilômetros por hora, reabastecer em órbita e até planejar colônias em outros planetas, então talvez também consiga resolver os problemas aqui da Terra. Talvez a gente possa aprender a viver junto, a dividir esse mundo, a cuidar dele. Mas não é isso que acontece. A gente continua brigando, se separando, destruindo. Enquanto sonhamos com estrelas distantes. E talvez seja exatamente isso o paradoxo humano fundamental. Essa capacidade de imaginar o infinito enquanto permanecemos presos ao finito. De construir pontes para o cosmos enquanto erguemos muros entre vizinhos. De dominar a física da propulsão espacial enquanto falhamos em compreender a física simples da compaixão humana. É fascinante e devastador ao mesmo tempo, porque mostra que nosso maior obstáculo não é a gravidade terrestre. Não é a distância até Marte ou a Lua. Não é tecnologia ou falta de recursos. Somos nós mesmos, nossas próprias limitações internas. Nossa incapacidade de evoluir tão rápido quanto nossas ambições tecnológicas. E por isso os foguetes continuam voando. Os veículos continuam girando no céu. As torres mecânicas continuam capturando propulsores que descem do firmamento. E assistimos a tudo isso maravilhados, orgulhosos, esperançosos, nos dizendo que este é o futuro, que isso representa progresso. Que é a evolução da nossa espécie. E talvez seja verdade. Ou talvez seja apenas um espetáculo magnífico que nos distrai de perguntas mais profundas. Perguntas que tememos fazer. Como esta: merecemos o espaço? Estamos preparados para essa responsabilidade? Provamos aqui na Terra que somos capazes de administrar com sabedoria os recursos e oportunidades que nos são dados? Ou vamos simplesmente exportar nossos defeitos para outros mundos? E há outra questão. Essa pergunta silenciosa que paira sobre tudo. Quando finalmente tivermos construído esses foguetes perfeitos, quando estabelecermos postos permanentes em outros planetas, quando transformarmos a exploração espacial em algo comum e rotineiro, nos sentiremos finalmente realizados. Esse vazio que carregamos, essa necessidade constante de ir mais longe, fazer mais, será preenchido? Ou vamos olhar para as estrelas além de Marte e nos perguntar o que existe ainda mais distante? E depois mais distante ainda? Sem nunca encontrar o que realmente procuramos, porque talvez o que procuramos não esteja lá em cima no espaço, mas em algum lugar dentro de nós que nunca dedicamos tempo para explorar.